Peguem seus manuais ou suas Bíblias e abram na seção 15. Eu vou deixar as pessoas zangadas nessa sessão. Geralmente é quando isso começa a acontecer. Página 117, na seção 15 do manual. Vamos ver várias escrituras, vamos conduzi-los através delas e você pode ler junto. O ponto principal é que eu só quero que você veja o que as escrituras dizem, porque muito frequentemente nós construímos uma terminologia que não é precisa, e como provamos ao longo de todo o estudo. Essa noite, uma das coisas que você vai ver é quando falamos sobre a unção. Tecnicamente, a unção não tem nada a ver com poder. Nada. Quando está falando sobre o poder do Senhor, geralmente usa essa terminologia. Poder do Senhor, estou tentando pensar, poder do Espírito, o braço forte do Senhor, coisas assim, ou o braço do Senhor, qualquer um desses são usados. Mas quando falamos sobre a unção, ou quando a Bíblia menciona a unção, ela não está falando sobre poder. Então, vamos ver exatamente o que ela realmente diz. A primeira menção que veremos aqui está em Isaías capítulo 10, verso 27, que muitos conhecem, e diz: E acontecerá naquele dia que seu fardo será removido sobre o teu ombro, e o teu jugo sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Isaías capítulo 11, verso 1, e sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, entendimento, de conselho e poder, o Espírito de conhecimento, do temor do Senhor, e o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir dos seus ouvidos, porém com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. Agora, esse verso não está falando sobre a unção em si, ou não a chama assim, mas nos dá o Espírito do Senhor estando sobre nós. Podemos ver aqui a diferença entre os dois. Em Êxodo 28, verso 41 diz, isso está voltando lá a Êxodo, é sobre Arão e Moisés, está falando sobre eles, e colocará as vestes sobre Arão, teu irmão, e seus filhos com ele. Ele os ungirá, colocarão as roupas e as vestes, e os ungirão. Agora, observe, toda vez que você vê a palavra ungir, você vai ver consagrar, santificar, algo nesse sentido, repetidamente. Então, a unção está ligada à consagração e santificação, ok? Santificar ou separar de algo para algo. Então ele diz, Êxodo 28, 41, e os colocarás sobre Arão, teu irmão, teus filhos com ele, os ungirás e os consagrarás e os santificarás, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. Então agora, observe que essa unção tem a ver com ser separado e consagrado, santificado para um ofício, entende? Eles foram ungidos a um ofício, ou para uma função, Êxodo 29, verso 7. Então tomarás o óleo da unção, derramarás sobre a sua cabeça e o ungirás. Podemos ver aqui que eles estão falando, pelo menos em alguns casos, de uma unção física, que significa pegar óleo físico e ungir geralmente a cabeça das pessoas. E então há uma unção física, também veremos que há uma unção espiritual, e como eu disse, nenhum deles tem a ver com poder, ok? Então vamos ver isso em Êxodo 29. Êxodo 29, verso 35. E assim farás a Arão e aos seus filhos, conforme todas as coisas que eu te ordenei durante 7 dias os consagrarás. Aqui está a palavra consagrar novamente. E oferecerás todos os dias um novilho por sacrifício pelos pecados, por expiação. Então agora você vê também a expiação ligada à unção. E purificarás o altar, quando tiveres feito expiação por ele,
e o ungirás para santificá-lo. Agora, observe. Por que está sendo ungido? Para santificá-lo, para separá-lo, exatamente para levá-lo de algo normal ou profano, como eles diriam, e torná-lo santo para Deus. Ok? Verso 37. 7 dias fará expiação pelo altar, o santificarás, e o altar será santíssimo, e tudo que tocar o altar será santo. Agora, vamos parar um momento e analisar isso. Note, ele disse, você vai ungir isso, você vai fazer uma expiação por esse altar, você vai ungí-lo para santificá-lo. Então, quando você fizer isso, vai ser santo. E qualquer coisa que o toque se tornará santo. Não é muito diferente de como nós geralmente ouvimos falar sobre unção? Porque muitas das vezes que ouvimos falar sobre a unção tem mais a ver com não toque nele, eles são santos, é santo, seja o que for, e se você tocar nele, você o contaminará. Observe aqui, a unção, esse altar, se alguma coisa o toca, não o contamina. Uma vez que foi ungido, não pode ser contaminado. Então, na verdade, a unção impede que as coisas sejam contaminadas. E uma vez que algo é ungido, então qualquer coisa que o toque fica limpo e ela se torna santo. Entende? Vamos para a próxima. Lembre-se, mantenha todas essas coisas na sua mente enquanto estamos falando delas, peça a peça. Na página 118, no topo, tem a palavra do Antigo Testamento, é número 4886, da concordância Strong, e a palavra para ungir é traduzida em King James como ungir, e a palavra hebraica Mashá é de onde obtemos a palavra Messias, significando o ungido. Então, quando analisamos isso, significa literalmente que é traduzido como ungir, mas literalmente significa esfregar com óleo, ou por implicação consagrar. Agora observe novamente, até agora todas essas escrituras que mencionamos, nenhuma delas menciona poder. Nenhuma delas. Mesmo quando você tinha o óleo da unção na garrafa, a garrafa não brilhava. Quando algo era ungido, não se tornava sobrenatural de repente. Tinha poder sobrenatural. Agora, toda vez, tudo que fazia era separar algo, consagrá-lo, separá-lo para Deus. Agora, Êxodo 30, verso 30. Ungirás Arão aos seus filhos e os consagrarás, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. Agora, anotem, para serem consagrados. Eles tinham que ser ungidos, eles foram ungidos, isso separou, os consagrou para o sacerdócio. Então a unção não deu poder, mas foi uma separação. Nós usaríamos essa palavra para separar, ungir, o sinônimo que diríamos aqui nesse momento. O sinônimo de ungir seria apontar, certo? Se algo fosse ungido, seria nomeado. Em outras palavras, teria sido separado. Vamos ler o restante. Êxodo 40, verso 9. E tomarás o óleo da unção, ungirás o tabernáculo e tudo que está nele, e o santificarás. Então, novamente, mais uma vez, o óleo da unção o santificou, não deu poder, tornou-o santo, certo? Separou-o. Note, e todos os seus utensílios, e será santo. Então, o que a unção fez? Tornou-o santo. Viram isso? É muito simples. Então, verso 11. Ungirás a pia e sua base e o santificarás. Agora, aqui está falando sobre o altar do tabernáculo. Ele diz, ungirás a pia, a sua base e a santificarás. Separe-o. Então, a unção separa. Trarás Arão, os seus filhos, para a porta do tabernáculo da congregação e os lavarás com água. E porás sobre Arão as vestes santas e os ungirás e os santificarás para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. E trarás os seus filhos e os vestirás com as túnicas e os ungirás, assim como ungiste seu pai, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. Pois a sua unção certamente gerará um sacerdócio perpétuo por suas gerações. Agora, novamente, note, essa unção estava separando para o sacerdócio. Não deu poder mágico a eles, ok? Agora, vamos ver isso. Vou meio que mudar de assunto só um pouco. Vamos ver algumas diferenças aqui.
Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 1, Samuel também disse a Saul: esse é quem seria o rei Saul. O Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz do Senhor. Note o que a unção fez. Ele me enviou para ungir você para ser rei. Então, novamente, vemos a unção como algo que separa alguém e nomeia alguém para um cargo, um ofício. Quando um rei ou rainha ou alguém é feito rei ou rainha, mesmo na Inglaterra, chamamos isso de coroação muitas vezes, mas o ponto principal é que antes de serem feitos reis ou rainha, eles são ungidos e essa unção os coloca oficialmente na posição. Mesmo quando uma pessoa é feita um cavaleiro no reino inglês, é a mesma coisa. Eles ficam de pé, eles são pessoas normais, então eles dizem para eles se ajoelharem, eles pegam uma espada, geralmente eles ungem eles com óleo, pegam uma espada, colocam em cada ombro, então eles dizem: levante-se, Senhor, tanto. E então essa pessoa se torna um cavaleiro quando eles levantam. Enquanto eles estavam de pé, e quando eles se levantam, levantam uma pessoa diferente, porque eles foram ungidos para serem cavaleiros, ok? Isso os diferencia, então novamente quero que você mude a maneira como você pensa. O que geralmente chamamos de unção, deveria ser falando como o Espírito do Senhor, o poder do Senhor, a força do Senhor, coisas assim. Veremos em alguns minutos em outras escrituras que detalham isso. Certo? Eu sei que isso é uma mudança drástica do que a maioria de vocês já ouviu, mas espero que você esteja vendo a palavra e apoie-se nisso. 1 Samuel 10. E aqui é onde eu posso provar e juntar tudo. 1 Samuel 10, verso 1. Então Samuel pegou um frasco de azeite e derramou sobre a sua cabeça. Observe que ele está falando sobre Saul, ok? E ele derramou, eu vou insistir. Mas ele pegou esse frasco de óleo, ele estava lá e ele derramou sobre a cabeça de Saul. Então essa é uma unção física com óleo físico, certo? Isso não é espiritual, isso é um ato físico. Eu não estou dizendo que não tem conotações espirituais, estou apenas dizendo que é um ato físico. Ele diz: e os derramou sobre a sua cabeça, e o beijou, e disse: porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Agora, isso é a versão King James. O que ele está dizendo aqui, não é essa a razão pela qual eu fiz isso, porque Deus já, tempo passado, ungiu para ser rei, em outras palavras. Não é a razão pela qual eu fiz essa unção física, para mostrar e significar que o Senhor já ungiu espiritualmente você para ser rei. Vê isso? Agora ele está fazendo uma unção física para mostrar e representar a unção espiritual que já aconteceu. Então agora temos duas unções. Uma física e uma espiritual. Você vê isso? Ok? Agora, note, mesmo que tenha havido duas unções, uma física e uma espiritual, não há sinal de poder. Não há milagres na vida de Saul, ok? E nós vemos aqui que a unção aqui é para separar. Separá-lo como rei. Ele foi ungido rei, entendeu? Ele foi nomeado, separado como rei. Agora, porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Observe o que ele começa a fazer, porque esse é Samuel, que é um profeta, um vidente. E há diferentes tipos de profetas. Um dos tipos que Samuel era um profeta vidente. Então ele via coisas e descrevia o que ele via. E havia outro tipo de profeta que borbulhava dentro dele, ele apenas falava o que borbulhava, por assim dizer. Mas Samuel era um profeta vidente, então ele viu imagens e viu coisas acontecerem como uma tela de cinema. Verso 2 diz, está falando novamente com Saul: hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás dois homens junto ao sepulcro de Raquel no limite de Benjamim e em Zelza, e eles te dirão: os jumentos que foste procurar foram encontrados. E eis que o teu pai deixou de se preocupar com os jumentos e por ti se aflige, dizendo: o que farei pelo meu filho? Agora ele está vendo isso e está dizendo: eis o que vai acontecer com você hoje quando sair da minha presença. Vai passar aqui, vai encontrar dois caras e vai ser perto do sepulcro de Raquel, seu túmulo, e quando você chegar lá, esses dois caras vão dizer isso. Note como é específico.
Ele diz o que vai acontecer, o que esses caras vão dizer. Agora observe, fica ainda melhor, verso 3. Então prosseguirás adiante dali, então ele até sabe o que ele vai fazer depois disso, ok? Ele está vendo a coisa toda e contando, e chegarás à planície de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens subindo até a Betel. Então ele disse, você vai encontrar esses 3 caras, eles vão estar a caminho de Betel, eles vão subir a Deus, carregando 3 cabritos e outros carregando 3 pães, e um outro carregando uma garrafa de vinho. Eles te saudarão, te darão 2 pães, os quais receberás das suas mãos. Um detalhamento incrível, quando ele começa a contar, eles te darão 2 pães, e você vai pegar e todas essas coisas do que não se tem conhecimento aqui. Ele está acertando os detalhes e honestamente, se você vai dar-me a palavra, alguém faça assim certo. Não venha com, eu vejo uma coisa boa na estrada, Deus quer andar contigo em campos de trevo, em cataventos, ok? Vamos apenas ser específicos. Vamos ao que interessa e diga-lhes o que fazer. Lembro-me de quando estava com o Dr. Sernwall, um homem veio até ele e disse, Dr. Sernwall, eu tenho uma palavra para você. E o Senhor diz, e o Dr. Sernwall disse, se você conhece Deus tão bem, e Ele fala com você tão bem, você vai fazer o que Ele disse. Ele me disse para vir dizer para você, Ele disse, para vir e dizer a mim para fazer isso, Deus me diria primeiro e Ele não me disse nada. Se Ele te disse, você está apenas tentando passar seu fardo para mim. E o homem meio que abaixou a cabeça e simplesmente foi embora, nem discutiu com ele. Note que ele diz aqui, e eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás das suas mãos. Agora observe isso, depois disso, tu virás onde está a guarnição dos filisteus, e sucederá que, quando chegares na cidade, encontrarás uma companhia de profetas. Agora você tem um monte de profetas. Descendo um lugar alto com saltério, tamborim, flauta, uma harpa diante deles, e eles profetizarão. Veja isso, agora você tem um profeta profetizando. Profetas profetizam. Amém? E eles estão vendo tudo isso, agora isso é incrível. Observe. Você percebe que a essa altura ele disse, tudo isso vai acontecer depois de você sair da minha presença. Samuel falando a Saul. Então você vai para cá e depois você vai para lá, então tem um tempo envolvido aqui. Eles não pularam em um carro e saíram, ok? Eles tiveram que andar. Eles montavam burros ou cavalos ou camelos, seja lá o que for, eles montaram e demorou um pouco. Então esse foi um período de tempo que ele detalha. E ele vê isso e depois disso você vai encontrar esse outro cara. Você percebe que tudo isso leva tempo. Então agora provavelmente já foi a maior parte do dia. E isso é só... Isso tivesse acontecido pela manhã, então aconteceu à noite. Então tudo isso teria acontecido no dia seguinte. Agora note, ele continua dizendo, e eles profetizarão. Então agora observe no verso 6, e o Espírito do Senhor virá sobre ti. Espera um minuto, do jeito que a igreja geralmente diz. Isso deveria acontecer quando ele foi ungido, certo? É assim que sabemos que ele foi ungido. O poder está lá, mas a unção não tem a ver com o poder. Observe a terminologia, ele já foi ungido fisicamente, e ele foi ungido fisicamente porque ele já foi previamente ungido espiritualmente. Então agora nós já temos a unção espiritual e a física, e o Espírito do Senhor ainda não veio sobre ele. Não é interessante? Sem milagre, sem poder, nada está acontecendo aqui. Agora observe, e o Espírito do Senhor virá sobre ti depois de todo esse tempo, depois que todas essas coisas acontecerem, tu profetizarás com eles. Será transformado em outro homem. Então, agora observe que esse é o primeiro sinal de qualquer poder de Deus trabalhando em sua vida. E o que acontece como o primeiro sinal do Espírito do Senhor está sobre ele é que ele se transformou em um novo homem, que soa como um novo nascimento, certo? Ele diz, quando o Espírito do Senhor vier sobre ti, isso vai acontecer com você e você vai ser mudado e começar a profetizar. Isso soa como o batismo do Espírito, porque foi isso que ele disse sobre eles. Eles falarão em línguas. E podemos ver, agora estamos vendo o poder de Deus. Vimos 2 unções sem poder. E agora, depois de tudo isso, então o Espírito vem sobre ele. Então a unção não tem nada a ver com poder. O poder é sempre referido como o Espírito do Senhor vindo sobre eles. Entende? Está comigo? Vê isso, ok? Agora observe o que isso diz, verso 7. E isso é ainda mais incrível. E será que quando esses sinais chegarem a ti, em outras palavras, quando você ver todas essas coisas acontecerem, você vai chegar e essas pessoas lhe oferecerão pão, e você vai receber, e você virá,
e verá os profetas descendo, e eles começarão. E quando tudo isso se cumprir, o Espírito do Senhor virá sobre você, e você será um novo homem. Uma vez que você é um homem diferente, uma vez que você tem o Espírito do Senhor, será que quando esses sinais chegarem a ti, fará segundos o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. Nós pensaríamos que ele diria, quando o Espírito vier sobre você e você for mudado, o que a igreja hoje diz, faça exatamente o que Deus disser, não faça nada sem ele dizer, espere por uma liderança, não faça qualquer coisa, não faça mau uso. Ele não disse isso, ele disse, quando vier sobre você, uma vez que o Espírito do Senhor vier e você começar a profetizar, você se transforma em outro homem, você faz, em outras palavras, você olha e vê o que é certo e você faz o que é certo. Você faz o que é preciso, por quê? Porque o poder está lá para fazer acontecer, não é incrível? E é isso, porque Deus está com você, e quando leio que Deus está convosco, automaticamente vou a Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus, o Espírito Santo e poder, o qual andava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E vemos que foi essa presença de Deus ali que fez Jesus, e podemos até dizer isso, que a unção que fez Jesus, o Cristo, ok? Porque é isso que a palavra Cristo significa, o ungido. E isso fez dele o Cristo, mas temos que entender que quando isso aconteceu, naquele ponto foi depois que ele foi ungido, que o Espírito veio sobre ele. Era uma questão foi quando ele saiu da água, então não foi um período de tempo como esse, na verdade esse é o plano dele, ele realmente não planeja nascer de novo, esperar 40 anos, então ter o Espírito de Deus vindo sobre você. Ele quer que você tenha tudo de uma vez, esse seria o melhor cenário, certo? Você vem, é salvo, e vai fazer algo, e bam, está pronto, e você está pronto para andar no poder, certo? Ele não quer que você espere 20 ou 30 anos sem poder, ele quer que isso em você funcionando rapidamente. Quando o Espírito do Senhor vier sobre você, você faz conforme a ocasião te servir. Como Deus pode dizer isso? É porque nós ainda pensamos naturalmente, nós ainda pensamos, Deus não vai me dizer o que eu posso fazer. Deus não vai dizer que eu posso fazer o que eu quiser porque eu posso fazer algo estúpido. Mas independentemente disso, ele ainda deixa você cometer erros, mas agora você tem o poder de Deus em você para ajudar a corrigir os erros. Ele confia em você, ele diz, eu vou colocar minha mente em você, eu vou colocar o meu espírito em você, vou te dar um novo coração. Você não vai querer coisas erradas, você vai querer usar o poder de forma certa. Ok? Filipenses 2:13 diz, Deus opera em vocês tanto o querer como o efetuar. Ele não está nem de longe tão preocupado com a gente estragar tudo como nós estamos. Amém? Porque ele sabe que pode consertar. Você já notou que eu tenho netos e nossa casa não é prova de crianças, ok? Mas ao mesmo tempo eu sei que não há nada lá que eles possam quebrar que eu não possa substituir depois. Eu prefiro me divertir com eles e arriscar quebrar algo, ao invés de torná-lo como um museu onde eles não podem vir e se divertir. Mesmo quando meus filhos eram jovens, minha esposa disse, nós tivemos 4 filhos, nossa primeira morreu quando ela era pequena, então nós só criamos 3. Minha esposa diz que ela criou 4, sendo o quarto eu, então o que é praticamente verdade, porque nós corríamos pela casa e pulávamos sobre os móveis e lutávamos, brincávamos de esconde-esconde e todo esse tipo de coisa. Mas eu estava com eles e porque eu era filho único, queria uma família grande, e se eu tinha, eu vou então aproveitar, vamos brincar, vamos nos divertir. E às vezes você leva a vida muito a sério, certo? E eu levo o meu trabalho muito a sério. Eu levo o que Deus me chamou a fazer muito a sério. Eu só nem sempre me levo tão a sério. Eu gosto da vida, eu me divirto, eu vou cometer erros. Deus é grande o suficiente para consertá-los, amém? Se Ele não for, eu preciso de um Deus maior, ok? E Ele é o maior que existe, então eu não estou preocupado com isso. Agora vamos ver o próximo. Você vê isso até aqui? Você vê a diferença até agora? A unção não tem a ver com poder, porque se a unção tinha a ver com poder, então ela deveria ter poder desde o início para profetizar. Mas foi dito para ele esperar o Espírito do Senhor. Então, se ele já está ungido fisicamente e espiritualmente, então o Espírito do Senhor já deveria estar lá. Mas veja, naquela época o Espírito do Senhor não vinha e ficava. Deixe-me te dar 2 exemplos. 1 Samuel, capítulo 16, verso 12, está falando sobre Davi. E diz, ele mandou buscá-lo e trouxeram para dentro. Ele era ruivo e ao mesmo tempo de aparência formosa e agradável. E o Senhor disse, levanta-te e unge. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou
e foi para Ramá. Agora veja o próximo. Esse é o espírito sobre Sansão, em Juízes capítulo 13, verso 24. Diz: E a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome Sansão, e a criança cresceu e o Senhor o abençoou. E o espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes. Ouviu isso? Era às vezes. Não ficava sobre ele. O espírito veio sobre ele, mas depois saiu. Por quê? Porque ele estava com ele, mas não estava nele como nós temos. O ponto é, aqui nós erramos, usamos o termo unção, pensamos que significa poder, então pensamos que a unção vem e vai. Ou que fica mais forte e enfraquece. Ouvimos o tempo todo, a unção vai embora. Então é hora de terminar. Não, a unção nunca vai embora. Se a unção fosse, deixe-me colocar dessa forma, como os crentes, nós também somos ungidos, porque ele diz que somos reis, sacerdotes sobre o nosso Deus, o que significa que tivemos que ser ungidos, assim como os sacerdotes e os reis do Antigo Testamento. Temos que ser ungidos para estar na posição. Portanto, reis ungidos e sacerdotes. Se a unção se vai, então há momentos em que nós não somos isso, porque essa é a unção que nos fez reis e sacerdotes. Mas o fato é que a unção foi uma designação para sermos filhos que são reis e sacerdotes. Essa é a nossa unção. Agora vou mostrar-lhe em um minuto. Vá comigo agora. O Espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes entre Zorá e Estaol. Agora vamos analisar isso, porque aqui, falando nisso, queremos falar sobre isso rápido, porque eu quero trazer tudo isso para você de uma só vez. Em Juízes 16, na verdade, foram duas coisas, porque eu acabei de ler a outra em Juízes 13, onde ele fala... Juízes 13, 24, e a mulher deu à luz um filho e deu o nome Sansão. Você vê? Sansão. E quando eu leio isso, eu acho que então o nome do pai dele deve ter sido Sam, porque é Samson. Mas é apenas o jeito que eu penso, ok? Eu não sei porquê, eles o chamariam de outra coisa. Ele não é o filho de Bill, certo? Ele é Samson. Então, de qualquer maneira, vocês estão rindo. De mim ou comigo, como é, qual é. Então, o que me faz sentir bem. Mas agora observe, em Juízes verso 1, capítulo 16, então Sansão... E agora observe, então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta e entrou a ela. Agora, aqui não é Dalila, certo? Isso não é Dalila, ok? Isso é uma prostituta. E Dalila pode ter sido uma prostituta, mas aqui não é ela. Não sabemos ao certo quem é, mas aqui, incrível, a Bíblia, se eles fizerem isso em um filme baseado no roteiro real, seria para maiores, apenas dizendo porque eles não escondem as falhas de ninguém. Tudo está exposto na Bíblia. E vamos ver isso. Então, primeiro, mas eu quero que você imagine a cena. Sansão, você precisa entender quem é Sansão, porque Sansão... bom, vamos apenas ver isso. Primeiro eu chego lá e depois eu mostro para você. Verso 1. Então Sansão foi a Gaza, viu uma prostituta, entrou a ela e foi dito aos gazitas, Sansão veio para cá. Eles o cercaram, ficaram esperando por ele toda a noite no portão da cidade. Então Sansão ficou com uma prostituta a noite toda, de qualquer maneira. Então observe o que diz, e ficaram quietos toda a noite, dizendo, pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. E Sansão ficou deitado até meia-noite. E se levantou à meia-noite, pegou as portas do portão da cidade e os 2 postes, e saiu com eles com a barra e tudo, e pôs em cima do seu ombro e os carregou até o topo, que fica em Hebron. Agora observe o que ele diz aqui. Você entende que ele saiu à meia-noite, arrancou os portões da cidade, colocou tudo e levou tudo. Não apenas leva, ele leva até o topo de uma colina, que mostra que ele ainda carregou tudo isso para o topo, o que ainda é mais difícil do que na planície. Verso 4. E sucedeu que posteriormente ele amou uma mulher no vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Vemos que é outra pessoa. Agora observe, e os senhores dos filisteus subiram até ela e lhe disseram, seduz-lhe, vê onde repousa a sua força e por quais meios podemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo, afligi-lo e te daremos cada um de nós 1.100 peças de prata. Agora observe isso. Primeiro eles vieram até ela e disseram para descobrir onde a força de Sansão está. O que automaticamente nos diz que ele não parecia um fisiculturista.
porque é como nós dissemos antes, quando eu imagino e quando eu cresci, eu acho que foi Victor Dumont. Eu acho que foi interpretado como Sansão em um ponto, ele era um fisiculturista na época. E você vê essas pessoas, você tem uma ideia de como eles se parecem, mas na verdade, sabemos que ele era judeu, então ele provavelmente não era tão grande assim. E se ele fosse? Porque você imagina alguém, imagina seu caráter, e você não imagina Sansão como sendo... Você sabe o que eu estou dizendo? Imagina um pouco lento, como o personagem Rock, você pode imaginá-lo como Sylvester Stallone, você pode vê-lo como sendo grande, todo musculoso e tudo mais, mas não é. O cara mais esperto, certo? E ainda assim, mas a coisa é se você imaginar, então você pode ver. Eu posso imaginar ele como Sansão, eu posso imaginar o Rock e o Stallone, porque ele seria tipo... E aí, Dalila, você consegue imaginar toda a ideia? Mas não era assim que ele era, porque se era assim que ele se aparentava, quando você olha para o Stallone, você se pergunta, de onde será que vem essa força? De um bíceps de 55 centímetros. Você olha para ele e pensa, é claro, agora isso já faz muitos anos, de qualquer maneira, ok? Então estou sendo legal, vamos ficar por aqui, ok? Mas agora notem, eles estão vindo, então obviamente ele não tem essa aparência. Eu sempre digo às pessoas que ele provavelmente se parecia com Barney ou Fife, ou talvez... Na verdade, se ele é judeu, talvez ele se parecesse com Woody Allen. Se você visse o Woody Allen rasgando os portões de uma cidade, você não diria de onde ele tira essa força. Ele diria, bem, de qualquer maneira... Ele continua, agora veja, tudo isso está começando, eles dizem, descubra por quais meios poderemos amarrá-lo e afligi-lo. E Dalila disse a Sansão, diz-me, rogo-te, onde repousa tua grande força e como tu podes ser amarrado e afligido, ok? Para si mesmo, se uma mulher disser, ei, diz-me como posso prender-te para que eu possa te afligir. Você provavelmente pode não querer respondê-la, mas ela diz, me diga como eu posso te amarrar para que eu possa te afligir e por algum motivo isso não disparou alarmes nele. Em primeiro lugar, há muito aqui, há muito como que trabalhar aqui e eu tenho que te dizer, ok? Aqui está uma mulher perguntando a ele como posso amarrá-lo. Ele diz, assim que você fizer isso. Ele era um cara esquisito, ok? Então eu não sei, de qualquer maneira, ele continua e ele diz, e Sansão lhe disse, se me amarrarem com 7 vimes verdes que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco. Serei como qualquer outro homem. Então, os senhores dos filisteus trouxeram a ela vimes verdes e ela o amarrou, ok? Agora, primeiro, se você está sentado aí, e ela diz, o que eu usaria se eu quisesse amarrar você e afetar você? O que eu usaria? Eu acho que você usaria 7 vimes verdes, então a próxima coisa que acontece... 7 vimes verdes para Dalila, aqui está, você poderia assinar aqui? De repente eles aparecem, ok? Quando 7 vimes verdes aparecem, você precisa pensar que algo está acontecendo. Mas fica melhor ainda. Agora veja isso, eles trouxeram 7 vimes verdes que não foram secos. Ela o amarrou com eles e você se pergunta o que ela está fazendo, o que ele está fazendo. Se ele está sentado em uma cadeira e ela está lá andando em volta dele e ele está apenas olhando para ela, o que está acontecendo aqui? É meio como, qual é o nome dele? Woody em Toy Story. Ele está apenas imaginando. O amor é cego, burro, estúpido, o que você quiser, todas essas coisas, ok? Mas agora veja que ele diz, veja isso, então os senhores trouxeram a ela e ela o amarrou com eles, agora havia homens deitados em espera junto a ela na câmara, como ele não os viu? Você tem que pensar, ele está lá sentado e ela está amarrando ele, nem sabe de onde veio os 7 vimes, ele os menciona, eles aparecem, a próxima coisa é... Imagine lá sentado, olhando, ele olha para a cortina e diz, isso são sandálias? Os pés de quem estão naquelas sandálias? São os pés de quem? Porque ele tem todos esses caras escondidos atrás da cortina.
E ele está apenas deixando isso continuar e eles estão em peso se escondendo. Você pensaria que ele começaria a entender logo, mas observe, ora, havia homens deitados em espera junto a ela na câmara, e ela disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. Ele rompeu os vimes como um fio de estopa quando encosta no fogo, então a sua força não foi conhecida. E Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me contaste mentira. Agora diz-me, rogo-te, com que tu podes ser amarrado? E ele disse para ela: me engane uma vez, vergonha sua; engane-me 2 vezes, vergonha minha. Não, ele não disse isso. Ele deveria ter dito, mas ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas novas, que jamais foram usadas, então serei fraco. E como qualquer outro homem, Dalila, portanto, tomou cordas novas. De onde ela as tirou? Como ela o amarrou? Ele disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E havia homens deitados em espera na câmara, e ele as rompeu dos seus braços, como se fosse um fio. E Dalila disse a Sansão: até aqui tu tens zombado de mim, me contado mentiras, conta-me com que tu podes ser amarrado. E ele lhe disse: se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama. Você nota aqui, está chegando perto da verdade. Primeira vez que ele mencionou seu cabelo, porque ele tinha uma aliança com Deus. E ela continua pressionando e chegando cada vez mais perto. Você brinca com o pecado por tempo suficiente e ele vai te morder, vai te dar corda suficiente para você se enforcar. Você pensa: está tudo bem, eu estou bem com isso. Não, não está. Observe, e ela o prendeu com o pino, e ele disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E agora veja isso: e ele o despertou do seu sono e saiu com o pino da trave com a trama, e ela disse-lhe: como tu podes dizer eu te amo? Agora, se não é sujo falando do esfarrapado, como tu pode dizer eu te amo? Quando teu coração está comigo, zombaste de mim 3 vezes e não me contaste. Onde repousa tua grande força? E observe isso. E sucedeu que quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, sua alma ficou atormentada até a morte, ok? Isso se chama irritação persistente. Isso é irritação, a alma dele estava atormentada até a morte e ela o pressionou. Homens, vocês sabem o que é isso, não acene com a cabeça, você nem sabe do que eu estou falando. Você não tem ideia, ok? Que bom, agora alguém está prestes a fazer... Eu vi você, eu vi essa mão, Deus abençoe, vamos lá. Ele diz: agora observe isso. Verso 16, e sucedeu que, quando ela o pressionava, a sua alma ficou atormentada até a morte, até que ele contou-lhe todo o seu coração e disse: jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá, e eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. E quando Dalila viu que lhe havia contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus. Subi mais essa única vez, pois ele me revelou o seu coração. Então os senhores dos filisteus trouxeram dinheiro à sua mão, e ela fez com que ele dormisse sobre o seu joelho, e chamou e fez com que ele raspasse as tranças de sua cabeça, e ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi. Note, a sua força se foi. E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono e disse: eu sairei como nas outras vezes e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Agora, vamos desmontar isso. Vamos analisar isso primeiro. E ela disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou. Aparentemente ele fez isso antes. Ele acordou, disse: eu vou sair, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou me sacudir. Então, quando eu li isso, eu pensei: ok, obviamente isso significa alguma coisa, então vamos descobrir o que mexer. Bom, então eu procurei, e a palavra sacudir, na verdade, significa sacudir. Apenas isso. Não ajudou em nada. Realmente não ajudou em nada. Então, aparentemente, ele era como esses caras da WWE. Eles vão lá, eles estão nervosos, se sacodem, dão um tapa na cara, ficam bravos. Aparentemente era isso que ele fazia. Mas aqui está a coisa incrível. Ele não sabia que o Senhor se afastou dele. Agora, isso te diz aqui mesmo que o poder de Deus, o Espírito do Senhor estando sobre você. Não tem sentimento, porque se tivesse um sentimento, ele teria notado que não estava lá. O Espírito do Senhor estando sobre você, o poder de Deus está com você, você tendo esse poder para fazer o que o Espírito do Senhor pode fazer através de você, não tem nenhum sentimento associado a isso.
Quando as pessoas dizem, mas eu simplesmente não me sinto ungido, eu não sinto que tenho poder, eu sinto. Repare que a Bíblia diz em Atos 1:8, vocês receberão poder, você terá poder, você receberá poder depois que o Espírito Santo vier. Como se sentiria daqui a 20 anos se tivesse sentimento e você o tivesse por 20 anos? Você não perceberia, você se acostumou, seria normal. Então, com o sentimento você se acostuma e assim por um período de tempo você teria se acostumado com isso de qualquer maneira. Então, talvez, há evidências aqui de que não há nenhum sentimento associado a isso. Então, automaticamente, quando dizemos, porque eu me lembro de dizer a Deus uma vez, eu disse a mim mesmo, Deus, eu continuei dizendo, Deus, eu tenho que ter o dom de cura, eu tenho que ter o dom de curar, a igreja precisa disso, eu tenho que ter o dom de cura, Deus, eu quero um dom de cura, eu não me esqueci. Eu estava em um carro pequeno no leste do Texas, voltando em uma estrada de terra, em uma estrada secundária, eu estava dirigindo, tarde da noite, eu estava orando e derramando meu coração a Deus, eu preciso de um dom de cura, precisamos do dom de cura, e Deus me perguntou, o que te faz pensar que você não tem um? Em primeiro lugar, ele disse, você tem o dom de cura ou um dom de sentimento? Eu disse, eu quero um dom de cura. Ele disse, como você sabe que não tem? Eu disse, porque eu não sinto isso. Eu não sinto, ok? Eu entendi. Aí eu entendi. Então comecei a perceber essas coisas. E quando você olha para isso, depois mais tarde, na verdade, depois disso, eu não quero me estender muito, mas você conhece a história. Eles o levam, o cabelo é cortado, eles arrancam seus olhos, eles o colocam na prisão por um período de tempo, seu cabelo volta a crescer, então eles o trazem para fora de volta, ele empurra os pilares do templo, isso mata todo mundo, e ele mata mais em sua morte do que em sua vida. Então as pessoas olham para ele e dizem, isso é uma grande coisa, mas ele nunca recuperou sua visão, ele recuperou sua força, mas ele nunca recuperou sua visão. O pecado tem um custo. Deus pode usar você, mas imagine o que ele poderia ter feito se não tivesse brincado com o pecado. Fique longe do pecado, não há necessidade disso. Ele deixa cicatrizes. Observe isso. Porque algumas coisas aqui, primeiro vamos voltar e estamos falando de Sansão. E eu assisti o 10 Mandamentos com Charlton Heston. Charlton Heston sempre será o Moisés, sempre, ele sempre será o Moisés. Eu não me importo com os outros filmes que eles fazem. Ele sempre será Moisés, e foi engraçado porque quando eu comecei a assistir algum desses, eu descobri que Charlton Heston, eles entrevistaram o que fez o teste para o papel de Moisés, na verdade. A primeira pessoa que foi entrevistada para Moisés foi John Wayne. Agora você pode imaginar, isso você pode imaginar. Você consegue imaginar John Wayne indo lá, porque ele tinha esse tipo de coisa, eu te digo o que você vai fazer, faraó? Você vai deixar meu povo ir? Você pode imaginar isso? Porque é algo assim que aconteceria. Ok, ele teria a mão ali, porque ele está acostumado a ter uma arma, ele estaria segurando o cajado, mas ele teria uma arma, mas... Você tem que imaginar, é assim que seria, mas você pode imaginá-lo assim. Não combinaria, sabe o que eu estou dizendo? Pior ainda foi mais tarde, quando Charlton Heston começou a fazer outros filmes, ele só deveria ter parado em 10 Mandamentos. Ele fez o Planeta dos Macacos, lembra disso? E você o vê fazer o Planeta dos Macacos e ver todos esses macacos pulando em cima dele e o capturam e ele está tentando lutar com eles, e tudo que eu consigo pensar é, Moisés, pegue sua vara, porque ele já derrotou os midianitas no poço, lembra quem ele encontrou no poço? Lillian Munster, lembra disso? Da família Munster, era Lillian Munster, que era a esposa dele. Pensa nisso, todas essas famílias estão todas conectadas, é incrível. Mas eu não vejo Lillian Munster na genealogia de Jesus. Lá eu simplesmente não vejo. Então você vê todas essas pessoas diferentes, certo? E você meio que imagina como deve ter sido. Bem, então anos depois, mas eu provei para você até agora, tem mais aqui que eu quero te dar mais alguns versos bem rápido, mas você viu até agora que a unção não é poder, a unção é ser colocado em uma posição, e uma vez que você é colocado, ouça atentamente, uma vez que você é colocado em posição, então o poder vem. Ele não te dá o poder para ser rei, e depois te faz rei. Ele te faz rei, então ele te dá o poder para ser rei.
Ele te dá o poder de trabalhar com isso. É a mesma coisa. Agora, observe isso. Página 122 do seu manual, 1 João 2,20, ele diz: e vocês têm a unção do santo e sabem todas as coisas. E essa palavra unção, lá no grego, é a palavra anoite, onde você tem uma unção, você tem uma eleição e você sabe todas as coisas. Eu não estou dizendo que isso não tem nada a ver com o Espírito. Tem, mas você tem que perceber que essa unção te coloca em posição. E é a unção do Espírito e o nascimento do Espírito colocou você na posição de filho. Entende? Essa é a unção. A unção te separa. Então, a unção sendo colocada nessa posição e o Espírito Santo que está com ela, ok? Que vocês receberam dele permanece com vocês. Vocês viram, a unção não vem e vai, ela permanece. Ok? Nós poderíamos fazer isso, mas tecnicamente isso não é verdade. Certo? Foi verdade na antiga aliança. O Espírito poderia ir e vir, mas hoje não. A mentalidade da antiga aliança tem a ideia de que a unção vem e vai. A mentalidade da nova aliança é não. Ele está em você, ele permanece em você e ele fica com você. Essa é a diferença. E é isso que a igreja tem que voltar, que o Espírito de Deus está sempre com você. E ele é sempre capaz de fazer o que ele sempre foi capaz de fazer. Agora ele diz aqui, observe isso. A unção que vocês receberam dele permanece convosco e não tendes necessidade que homem nenhum vos ensine, mas com a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é a verdade, não a mentira, como ela vos ensinou. Vocês devem permanecer nele, mas diz que a unção permanece, ok? A unção te separa, te santifica, te consagra, te unge. Ele te ensina todas as coisas e você não precisa que homem nenhum te ensine qualquer coisa. Você está nos dizendo... É por isso que esperei até agora para fazê-lo, mas agora você diz, a Bíblia diz que ele colocou professores no corpo. Ele colocou, absolutamente. Você não está sendo ensinado pelo homem, você está sendo ensinado pelo Espírito de Deus nele, certo? Se ele não fizer o seu trabalho direito, você está recebendo uma mistura. Mas se ele fizer o trabalho, o Espírito trabalha através dele para trazer à sua mente, à memória, tudo o que Jesus disse. Ok? A unção de Deus que te ensina e não um homem. É por isso que você não pode se gabar de um homem. Você só deve se gabar de Deus. Amém? Agora veja o próximo. Você é ungido. Certo? Veja o que dissemos. Então o Espírito vem sobre você. Então vamos ler isso. Gálatas capítulo 3, verso 13. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios, por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo da maneira dos homens, embora seja apenas um pacto de homens. Ainda que isso seja confirmado, uma vez confirmado, nenhum homem pode anulá-lo, ou acrescentar algo. Em outras palavras, ninguém pode mexer, alterar uma aliança. Ninguém tira isso. Certo? Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitos, mas fala de um só, a tua semente, que é Cristo. Agora, observe que a promessa foi feita por meio de Abraão a Cristo, entende? Não há muitas sementes. Não há as outras sementes de Abraão, mas para uma semente, Cristo, o descendente. E isso digo que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo. Em outras palavras, a aliança foi feita e a lei foi adicionada, mas a lei que foi acrescentada, porque a aliança já havia sido feita e foi um negócio feito, e a lei foi adicionada depois como complemento por causa da transgressão dos homens, certo? É por isso então que a lei não fez Abraão, ou a promessa de Deus para Abraão não foi afetada pela lei. E diz, no verso 18, porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus fez a Abraão a promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa do pecado. Por quanto tempo? Até que viesse a semente para quem a promessa foi feita. Foi ordenada por anjos pela mão de um mediador, assim a lei ficou até que a semente que foi prometida veio, que era Jesus. Assim a lei era até Jesus. Estamos claros sobre isso?
Ora, um mediador, verso 20, não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. Então a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça teria vindo da lei. Mas a Escritura colocou tudo sobre o pecado, para que a promessa pela fé de Jesus possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sobre a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi o nosso tutor para trazer até Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo que era a lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Eu sei que está nos levando, mas há um propósito real nisso. Verso 28, já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher. Pois todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, em outras palavras, se vocês pertencem a Cristo, então são a semente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Agora, ele muda e vai para o capítulo 4 de Gálatas, mas não há nenhuma mudança aqui. Ele diz, agora digo que o herdeiro, isso somos nós, ok? Enquanto crianças, em nada se difere do servo. Ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora veja o verso 6. E porque vós sois filhos... Agora lembrem-se do que eu disse. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ungidos, filhos. Então agora estamos colocados na família, em uma posição como filhos. Essa é a posição. E filhos são reis e sacerdotes, certo? Mas não fomos colocados em uma posição de reis e sacerdotes apenas por isso. Fomos feitos filhos, e o Filho sob Jesus, reis e sacerdotes, e porque como Ele é, assim somos nós nesse mundo. Somos reis e sacerdotes. Ok? Um filho está em um relacionamento, um rei e sacerdote é uma função. Veja essa diferença. Ok? Agora, observe isso. Porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações que clama, Abba, Pai. Ouviu isso? Porque são filhos, então fomos ungidos como filhos, porque nós somos ungidos, nomeados, colocados como em posição de filho. Ele enviou o seu Espírito, o qual clamamos, Abba, Pai. Entende? Porque somos filhos, seu Espírito vem sobre nós. Primeiro fomos ungidos para uma posição de filhos. E depois, porque somos filhos, ele enviou o seu Espírito. Assim como Saul foi ungido como rei, ele foi colocado em posição de rei, então o Espírito mais tarde veio sobre ele. Nós somos feitos filhos, e depois disso, o que acontece? Recebemos o poder. Depois que o Espírito Santo desce sobre nós, nascemos de novo, somos colocados como filho, e por causa disso agora ele envia o seu Espírito sobre nós, para que tenhamos o poder de funcionar como filhos, entende? Essa é a diferença com a unção. O que chamaríamos de verdade sobre a unção. Agora, há mais aspectos nisso. Mas essa é a soma total disso. Então fomos ungidos. Eu sou sempre ungido porque o Espírito vem sobre mim e ele vem sobre mim para ficar. Agora eu nasci do Espírito, também estou cheio do Espírito, sou batizado no Espírito. Ok? Entende isso? Então eu estou nele. É por isso que eu sou filho e por causa disso, como ele é, assim eu também sou. Então o que ele tem, eu sou co-herdeiro com ele. E o que ele tem, eu tenho. Amém? E isso vale para qualquer pessoa que nasceu de novo. Certo? Na verdade, tem um outro aspecto que eu quero tentar levar você, mas eu posso não ser capaz de chegar a ele. Mas eu quero te dar como... anos atrás, nós tínhamos ido para Pensacola. Durante o avivamento, nós descemos lá para ver o avivamento de Pensacola. Eu sempre dizia que se algo estivesse acontecendo, eu queria estar no meio. Fomos até lá. Eu tive uma experiência incrível.
de liberdade quando eu estava lá. Foi testemunhado por todos nós no prédio, vamos colocar dessa forma. Então, o que é necessário se você realmente quer um romper e liberdade, todos têm que ver. Então Deus me libertou lá e foi incrível, foi um bom momento. Então voltei para casa. Então Deus, quando eu voltei para casa, estivemos lá, pegamos toda a música de Pensacola. Eu estava numa igreja da Assembleia de Deus na área de Denison e eu disse ao meu pastor naquele momento, eu disse, eu me ofereço para fazer tudo o que você quiser. Eu me ofereço para ser recepcionista, para fazer qualquer coisa que esteja acontecendo, o que quer que você precise de mim, eu estou aqui, todo esse tipo de coisa. Então, finalmente, eu disse a ele, você sabe o que eu gostaria de fazer? De começar a dar aulas. E ele disse, o que você quer? Porque ele é um bom velho, um bom garoto do sul. Eu amo, ainda eu vejo algumas vezes, mas, e por isso eu vou visitá-lo de vez em quando e nunca vou esquecer, porque eu disse, irmão Raymond, eu gostaria de dar uma aula. Ele disse, irmão Curry, qual aula você gostaria de ensinar? Era tipo, você acabou, demorou um pouco para dizer? Eu disse, não me importo, acho que apenas o básico, talvez a doutrina básica da Bíblia, algo assim. Seria bom, ele disse, tudo bem, acho que podemos marcar isso para uma quinta-feira à noite. Seria ótimo, isso é maravilhoso. Eu estava tipo, ok, treinador, me deixe entrar, eu estou pronto para entrar. Então, a primeira noite que eu ensinei a primeira aula, e a primeira aula foi sobre autoridade. Então eu expliquei, eu não estava acostumado a pregar, eu não pregava muito naquela época, então cerca de 15, 20 minutos depois minha voz começou a ficar muito seca. Eu não estava bebendo água, eu não fazia isso, então eu estou lá em cima. Eu fazia, ok, então, tudo bem, agora aqui está o que precisamos, a palavra de Deus. Era muito difícil porque eu não estava acostumado com isso. Conseguimos chegar aos 45 minutos que estávamos lá. Que bonito, não? Então alcançamos o tempo e conforme continuamos, no final do culto eu volto. Fazemos como normalmente, voltamos na próxima semana. Semana seguinte eu estou ensinando a segunda aula. E na segunda aula eu continuo e finalmente chego ao ponto em que, novamente é difícil para mim, eu não consigo falar, minha voz está ficando seca. E um de nossos amigos ele tinha um ministro, ele tinha passado pela escola bíblica, então ele veio até mim e disse, irmão Curry, notei que você está passando por um momento difícil. Eu estou tipo, eu não estou acostumado com isso, é meio difícil. Ele disse, há um velho truque de pregadores que vai ajudar você. Eu disse, ok. Ele disse, nos ensinaram isso na escola bíblica. Eu tipo, sério? Ok, o que é? Ele disse, se você tomar um Sudafed, ele disse, desliga as coisas e você pode pregar por mais tempo. Eu estou tipo, sério? Ele disse, sim, você deveria tentar. E ele trouxe um pouco para mim. E eu estou tipo, se isso me ajudar a pregar por mais tempo, eu vou fazer. Me dê um desses. Então, na próxima quinta-feira, nós voltamos. E aconteceu naquela noite de eu estar ensinando sobre o batismo no Espírito. Então, eu estou falando sobre, eu entro lá, eu estou quase pronto para começar. Eu bebo água, eu estou lá e começo a pregar. Eu começo a falar. Você precisa do batismo do Espírito, você precisa disso, é a promessa do Pai, foi prometido para nós. Você precisa do poder do Espírito Santo. E de repente eu fiquei tipo, glória a Deus. Eu não consigo sentir minhas mãos, eu não consigo sentir minhas pernas, meus joelhos. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Eu tipo, Senhor, porque eu acabei de voltar. Então eu disse, coloque uma música. Então eles colocaram a música de Pensacola. Sim, Senhor, nós vamos andar com você, eu vou aumentar. Sim, então eu estou andando por lá e todo mundo se alinha ao redor da parede porque tinha que colocar as mãos nas pessoas enquanto a unção está aqui. Enquanto está aqui, temos que fazer. Eu sinto, eu não conseguia nem aplaudir, estava tipo... É como ir ao dentista, eles te dão uma injeção e você fica grog. Você está babando, meio que se sentindo assim, eu estou lá e eu estou tipo... Todos alinhados e todos tinham as luzes meio baixas, então nós os alinhamos. Levantei e comecei a andar na sala, colocando as mãos, tipo... Seja livre, seja curado, seja livre. Foi incrível, todos que eu colocava as mãos faziam... e eles simplesmente caíam, estava tipo, glória a Deus, sim. E eles simplesmente caíam. E eu estava lá, muito animado. Eu fui criado com um monte de filmes na minha mente, eu estava indo de volta
E eu me lembro de Robert e Durval andando na praia, ele estava andando lá, ele estava com chapéu de instrutor de treinamento, ele estava sem camisa, andando pela praia, e tem bombas explodindo, eu amo o cheiro disso pela manhã. Eu estava andando por lá, tipo, Senhor, ó Deus, me dê outra pessoa, alguém vem aqui, todo mundo está deitado, e tudo mais. E depois de mais ou menos 2 horas disso, nós finalmente levantamos todo mundo e meio que acordamos e todas essas coisas. Então, fomos para minha casa, eu moro nessa casa, eu tinha uma varanda na frente, era bem pequena, provavelmente não era mais larga do que isso, mas era uma varanda, era meio alta, e ele veio e disse, Curry, agora está começando, tipo, a unção está sumindo, e então eu estou lá. Ele disse, coloque as mãos em mim. Ele disse, eu preciso disso também. Eu estou tipo, ok. Eu coloco as mãos nele, ele quase cai da varanda, tipo, ele está de volta, ele está agitado de novo, aqui vamos nós de novo. Então, no próximo domingo, eu tenho que dar um relatório ao pastor de tudo que está acontecendo, e o pastor se levanta e começa a ler meu relatório. Eu não sei o que está acontecendo naquela aula de doutrina bíblica, mas tivemos 13 curas, 2 salvações, 2 rededicações e tivemos 4 libertações. E ele está lendo, então na próxima quinta a turma dobra de tamanho, porque todo mundo está vindo da igreja, eles querem vir ver o que está acontecendo, então eu subo lá, prestes a pregar, eu estou pregando sobre o batismo do Espírito. A evidência inicial do batismo é falar em outras línguas. Você precisa falar em línguas porque há um poder nisso. E claro, eu tomei o Sudafé de antes, isso me ajudou a pregar. Então eu tomei de novo, eu estou lá em cima pregando, estou indo, cerca de 15 minutos depois era tipo, glória a Deus, ele está de volta, ele está de volta. Você sabe o que fazer, coloque-se contra a parede, vamos, rápido, antes que ele vá embora. E nós tínhamos presbíteros, diáconos lá, eles estavam todos contra a parede com as mãos sobre todos eles e tudo está acontecendo. Então no próximo domingo eu estou dando testemunho, estou sentado lá e estou radiante, estou na primeira fila, estou tipo, isso é ótimo, nós fomos para Pensacola e trouxemos conosco, era bom. Então ele começa a ler todos os relatórios. Senhor Deus, nós temos pessoas sendo curadas, nós tivemos 2 diáconos que foram salvos, e nós estávamos tendo um avivamento, você sabe o que eu estou dizendo, estava acontecendo. Naquele tempo, agora na próxima quinta-feira, estava me preparando para pregar novamente, e esse cara vem até mim, o homem que me deu o Sudafé, e ele diz, irmão Curry, eu sei que você está pregando por mais tempo, está tudo bem, você pode falar, mas você está percebendo algum dos efeitos colaterais? Não, porque eu nunca tomei remédio. Eu nunca fiz nada disso, eu não tenho ideia do que faz. Ele disse, algumas pessoas não podem tomar Sudafé. Eu disse, não, eu não sabia disso, porque ele diz, afeta de forma diferente, você não consegue sentir os dedos, não consegue sentir as pernas, coisas assim. Eu estou tipo, isso é estranho, eu não sei. Então naquela noite estava seco, eu estou dando a lição e eu li a lição, li para eles isso e acabou. Boa noite, Deus abençoe, tenha uma boa noite. Estava tão morto quanto eu podia fazer. E todo mundo foi embora porque eu tenho que sair de lá, porque eu tenho que ir falar com Deus, eu tenho que... E a primeira coisa que fiz, saí pela porta, estou no meu carro, assim que fecho a porta, ligo o motor. Deus, o que está acontecendo? O que foi isso? O que foi isso nessa semana? Foi real? O que era? E Deus começou a falar comigo por todo o caminho de volta para casa. E Ele começou dizendo, você era ungido o tempo todo. Ele disse, mas quando você tinha um sentimento, você pensava que era isso, então você começou a agir como um ungido e funcionou. Ele disse, o tempo todo você estava esperando por um sentimento, e mesmo que o sentimento não tivesse nada a ver com a realidade, você pensou que tinha, então você agiu como se fosse verdade, e era verdade. Foi assim que eu descobri. O hino nacional da igreja é Amazing Grace, não é mesmo? Essa é a música que todos conhecem. Amazing Grace deveria ter sido a música que foi escrita por B.J. Thomas, que foi chamado de viciado em um sentimento, porque é mais ou menos assim que a igreja está. Nós estamos esperando por um sentimento. E nós estamos... eu já me levantei na igreja antes, é incrível porque as pessoas não ouvem. Eu dizia a elas, ok, vamos cantar, não me abalarei, e então cantávamos, não me abalarei. E nós cantávamos, eu me virava e dizia, agora a próxima música é essa. Essa igreja
E as pessoas cantavam ambas as músicas tão inflexivelmente, certo? Então eu parava e dizia: você percebe que você contradiz totalmente nas duas músicas que cantou? E as pessoas não percebem o que estamos dizendo às vezes, porque estamos tão acostumados a apenas um ambiente religioso e temos que perceber que o poder de Deus não tem nenhum sentimento associado a ele, mas você começa a agir como se fosse verdade. John D. Lake ele disse que é uma lei da mente humana. Eu posso agir para acreditar mais rápido do que eu posso acreditar para agir. Agora pense nisso, porque você começa a fazer algo e você vai acreditar, mas a maioria das pessoas, o que elas querem fazer, elas querem estudar, ouvir, pegar o próximo CD, o próximo livro, a próxima coisa, e eles pensam que vão continuar enchendo até que eventualmente algum dia você vai chocar e vai transbordar e bam, você vai entrar em cena, e não é assim que funciona. Como funciona é você se tornar fiel nas pequenas coisas e fazer as mesmas coisas todos os dias e continuar fazendo, e à medida que você faz isso, fica cada vez maior e maior, porque assim que o reino funciona, o reino é como uma semente, e quando é semeada, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se uma grande árvore, o suficiente para que as aves habitem. Então, a chave é usar o que você tem. Comece, não espere um sentimento, comece. Comece a mover-se nas coisas, comece a estender a mão, e quando você sair, Deus vai te usar, porque o Espírito dele, você é ungido, você foi nomeado, filho, você é um rei, um sacerdote, você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. O Espírito do Senhor desceu sobre você, você recebeu o poder, você tem o nome de Jesus, você tem fé nesse nome, que nos permite fazer essas coisas, amém? Amém? Você recebeu alguma coisa com isso hoje? Agora, você está pronto para ministrar? Porque nós queremos ministrar. Ok? E amanhã, obviamente, é o dia da ressurreição, então estamos participando da comunhão, mas queremos que você perceba que, enquanto ministramos, não se trata de mim fazendo, é você fazendo. E eu sei que você está fazendo, porque você está saindo e fazendo, e já ouvi alguns dos testemunhos, e isso é incrível. Esse é todo o propósito disso. Eu sempre ouvi as pessoas dizerem: é sempre melhor quando você ouve as pessoas que você ensina, que elas estão praticando. John disse: meus filhinhos, me dá prazer ouvir que vocês estão na luz. E eu costumava ouvir sobre as coisas assim, eu costumava pensar antes de andar em qualquer poder, ver qualquer coisa, eu costumava me lembrar de pensar: como poderia ser melhor ouvir que outra pessoa está fazendo algo ao invés de você fazer sozinho? Então, começamos a fazer isso, começamos a ensinar as pessoas, começamos a receber relatórios, e pela primeira vez eu reconheço, você realmente se sente melhor quando você ouve que as pessoas estão fazendo, que elas estão estendendo a mão e alcançando, porque anos atrás em nossa casa, quando estávamos, na verdade, alguns alunos da DBI viram isso, nós estávamos em uma certa casa em uma noite de manhã, à luz do dia eu me levantei, eu nem sei dizer se estava acordado, dormindo, o que era, só sei que me levantei e fui até a porta da frente, acordei minha esposa acidentalmente. Eu não estava pensando nisso, ela acordou nossos filhos e disse: algo está acontecendo. Eu fui para a frente, quando saí à frente, ficaram à porta olhando para mim, e quando saí para a frente, não conseguiam ver o que eu estava vendo, mas eu vi pessoas, e até onde podia ver na nossa estrada, havia pessoas, e elas estavam todas amontoadas, não havia espaço. E tive que dar a volta e passar por cima, e foi muito difícil fazer. E quando eu saí da minha casa para dentro disso, foi como se eu entrasse em uma bolha de vidro, porque o ar estava tão abafado que eu mal conseguia respirar, e tudo que eu cheirava lá era... Eu não estou tentando ser rude ou algo assim, mas o fedor de carne em decomposição e doença e enfermidade era tão forte que eu literalmente não conseguia respirar. Eu estou ouvindo essas pessoas e elas estão chorando, e elas estão em todo tipo de vestimenta, todo tipo de roupa cultural que você pode imaginar, e elas estavam todas sentadas lá, e eles estavam gritando. Eu não entendi o que eles estavam dizendo, mas eu sabia que eles estavam gritando. Eu nunca vou esquecer, porque eu estava lá e eu estou de pé e eles estão chorando, e eu passava, dava um tapa na cabeça de alguém, e eu estou apenas tentando pensar: tudo bem, vai ficar bem.
porque eu não sabia como ia ficar tudo bem. As pessoas que eu lembro de tocar sua cabeça, elas pegavam minha mão e seguravam minha mão. Então, eu estou tentando passar e estou olhando, eu olho para baixo e para baixo na estrada está uma ambulância, vira a esquina de ré, pisa nos freios, eles pulam correndo ao redor, abrem novamente a porta, puxam essa maca para fora, colocam na beira da estrada, batem as portas e saem novamente. E outra vinha e era esse fluxo constante de ambulância, as pessoas estavam alinhadas ao lado da estrada. E até onde eu olhava, eu via pessoas sofrendo e morrendo. Então havia um homem que estava sentado ao lado da estrada, e ele estava em uma daquelas coisas aqueles lugares como a Índia, coisas assim, que eles estavam sentados em uma tábua, que na verdade tinha rodas embaixo desse tipo de coisa. E ele tinha essas duas coisas de madeira, as colocava no chão, então ele se jogava para frente, porque ele não tinha pernas, e ele se jogava para frente, então ele alcançava e pegava isso que parecia um saco de estopa, e ele puxava o saco para frente, ele pegava essas coisas e fazia de novo. E de novo, e fazia de novo, e levou uma eternidade só para chegar a 1,5 metros. E eu lembro que o vi lutando, e fui até ele, eu queria dizer a ele, está tudo bem? Eu vou até você, só espere aqui, está tudo bem? E ele estava balançando a cabeça como se, não, você não entende. E quando ele voltou, ele puxou aquele saco de estopa, e quando ele abriu, o corpo de sua esposa estava naquele saco, porque ela tinha morrido, e ele não tinha pernas, e ele nem estava pensando, ele não veio por si mesmo, ele estava vindo porque tudo que ele queria era sua esposa de volta. E eu me lembro de estar ali olhando isso, eu simplesmente desabei e comecei a chorar. E isso estava me sufocando, e eu chorando e continuei a dizer a Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso alcançá-lo, eu não posso fazer isso, é demasiadamente esmagador, é grande demais, eu não posso fazer. Foi uma das primeiras vezes que eu literalmente senti a presença do próprio Jesus, e foi como se ele estivesse me inclinando sobre seu ombro e sussurrando no meu ouvido, porque ele disse, agora você sabe porque eu ordenei os 12, agora você sabe porque eu ordenei os 70, e agora você sabe porque eu te chamei. Ele disse, porque eu não poderia fazer isso sozinho, eu preciso de mais mãos, então isso ficou comigo. Eu continuei pregando, e isso foi antes de nós realmente nos lançarmos, e eu continuei pregando, e as pessoas receberam a mensagem, e no começo eu era o único que orava pelos enfermos. Eu ensinava e não me dei conta de que, ao fazer isso, eu estava realmente negando o que estava ensinando, porque eu dizia a todos, se eu posso fazer isso, você pode fazer isso, e no final eu fazia tudo, apenas negava tudo. O que eu ensinei, eu não percebia isso, mas as pessoas nos bancos começaram a fazer. Então, finalmente, um dia, uma noite, estávamos em Denver, Colorado, eu estava em uma igreja e estava na plataforma e tinha cerca de 450 pessoas. Nós ensinamos o DHT naquela noite. Eu tive uma revelação, vamos chamar as pessoas que estiveram na reunião e passaram pelo treinamento. Eu disse, levante a mão se você passou pelo treinamento. Talvez 250 mãos levantaram. Eu disse, ok, então se você esteve no treinamento, venha à frente. Agora, quantos de vocês não vieram ao treinamento? Eles levantaram as mãos, quase todos levantaram a mão. Essa noite vocês vão fazer isso. Então aqui está o que vamos fazer. Eu fui atrás, eles estavam encostados na plataforma. Coloquei as mãos em todos, porque não sabia tudo que sei agora, mas coloquei as mãos em cada um deles e encarreguei-os de fazerem isso. E depois que, agora mantenham suas mãos levantadas. Vocês vão até eles, homens, vocês vão até os homens, mulheres até as mulheres, e você ora por eles, comanda. Faz como eu te mostrei. Eles saíram e eu vi essas coisas. E eles ficaram felizes, jogaram muletas, uma senhora saiu andando. Eu não fiz nenhuma oração naquela noite, eles fizeram toda a oração. Eles ministraram tudo. As pessoas foram curadas, eu me lembro de estar lá. Eu me lembro de apoiar na borda da plataforma. E eu nunca vou esquecer, foi a segunda vez que me lembro de sentir a presença de Jesus. Enquanto eu estava lá, era como se dissesse, podemos fazer isso. Podemos fazer. E percebi que naquela noite começamos a fazer, porque na verdade comissionamos pessoas para fazer isso e conseguimos que eles fizessem isso antes de ir embora. E mais tarde eu descobri que se você não fizer isso, você nunca fará. Então começamos a ativar as pessoas imediatamente. Nos últimos 2 dias estamos levando vocês para fora, vocês estão saindo e ministrando as pessoas, porque é importante que vocês comecem. Então hoje à noite também vamos ministrar da mesma maneira. Então o ponto todo, tudo que eu tenho compartilhado com você, até esse ponto é simplesmente esse. Deus quer curar as pessoas. Ele quer que as pessoas sejam libertas. Ele quer que
tiremos todas as nossas limitações dele e ele quer que nos usar para fazer isso. E por isso, ele está disposto a nos usar, porque ele os ama, não é porque qualquer um de nós é especial ou nada disso. It's because he loves them enough to even use us. And so, if there was no other reason, that's the reason why he uses us. So, all we have to do is be willing to be used and to step out. Amen?